Para nós, que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a temos como provável. Allan Kardec. O artigo de hoje está na Revista Espírita de 1858, no mês de fevereiro. É um artigo muito interessante e que tem como título O Fantasma da Senhorita Clairron. Kardec nos diz que essa história fez muito alarido na sua época. Ela era atriz, cantora, extremamente admirada, cortejada. Kardec nos diz, aqui numa nota, que ela nasceu em 1723 e morreu em 1803. Quando estava com 13 anos, ela já começou numa companhia italiana de teatro e, já com 20 anos de idade, na comédia francesa. Pesquisando, nós encontramos em livros do filósofo Diderot várias citações sobre ela enquanto atriz. Ele mesmo a admirava, fala do talento, do trabalho realizado por ela como atriz em suas obras. Nós encontramos, inclusive, uma obra de arte em que ela é retratada em uma de suas atuações mais famosas. Nesse artigo de hoje, Kardec utiliza trechos de um relato feito pela própria Clairron quando ela já estava com 60 anos, sobre um fato muito pitoresco acontecido com ela quando contava aproximadamente 20 e poucos anos. E é isso que nós gostaríamos de contar agora. A história é a seguinte. Quando a senhorita Clairron estava com aproximadamente 20 anos, iniciando a sua carreira, mas já muito admirada, muito cortejada, um jovem rapaz se apaixona por ela e não é correspondido. Ele não se conforma e começa, de certa forma, a persegui-la. Ela, então, corta completamente as relações com ele e, não aceitando a situação, o rapaz adoece gravemente, uma espécie de depressão. Por conta dessa longa enfermidade, ele vem a falecer. Mas antes que isso acontecesse, já no seu leito de morte, ele solicita a presença da senhorita Clairron como último pedido, mas ela não comparece. Estavam no seu leito de morte apenas os criados que o serviam e uma senhora que era a sua única companhia. Enquanto ele estava no seu leito de morte, a senhorita Clairron estava num jantar com a sua mãe, alguns familiares, amigos. Quando soou a badalada das 23 horas, pontualmente, todos os presentes ouviram um grito muito agudo, com uma modulação sombria de sofrimento. Todos ouviram, e a partir daquele dia, todos os dias, naquele mesmo horário, às 23 horas, todos escutavam aquele mesmo som. Vizinhos, familiares, amigos e até mesmo os policiais. Em certa ocasião, ela foi com um amigo comprar alguns tecidos e durante o caminho conversaram sobre aquele fantasma da senhorita Clairron, que é como já era conhecido por conta daquele grito repetido todos os dias. E então esse amigo pede a ela que evoque aquele fantasma e diz que se o grito realmente acontecesse, ele passaria a acreditar, porque ele era um dos poucos que ainda não havia escutado o grito. Ela acaba evocando e o grito foi escutado 3 vezes seguidas. Alguns dias depois, houve uma mudança. Exatamente às 11 horas, ao invés de um grito agudo, foi escutado um tiro de fuzil. E dessa vez, as pessoas não só escutaram o tiro, como também viram o fogo do tiro, como se tivesse vindo da janela
da senhorita Clairon. As pessoas até acharam na situação que era realmente um tiro, mas a janela estava intacta e não havia ninguém ferido. A polícia chegou a investigar a situação e durante 3 meses, sempre às 23 horas, um tiro de fuzil na janela da senhorita Clairon. Em seguida, uma nova mudança de fenômeno. Não eram mais os gritos, não era mais o tiro, era agora um bater de palmas, com um certo compasso, uma certa cadência. E isso durou também algum tempo, que a senhorita Clairon não soube precisar, mas que mais uma vez acontecia às 23 horas. E por fim, também às 23 horas, passaram a ser sons melodiosos de uma voz celeste que muito agradava a senhorita Clairon, também às 23 horas. O fenômeno como um todo, desde o início do primeiro grito durante o jantar até esse final, com uma voz melodiosa que vinha todas as noites, durou aproximadamente 2 anos e meio. E de repente tudo cessou. Algum tempo depois de todos esses fenômenos, a senhorita Clairon encontrou com aquela dama, aquela senhora que acompanhou no leito de morte aquele jovem apaixonado, que foi a sua única companhia durante os anos em que ele teve aquela espécie de depressão. E ela relatou algo muito interessante. No dia em que ele morreu, quando estava aguardando a senhorita Clairon, acreditando que ela viria para ter com ele uma última vez, ele estava olhando o relógio aproximadamente às 22 horas e 30 minutos. Ele ficava acompanhando os ponteiros. E então um dos seus criados disse que, pelo horário, ela não mais viria. Ele então praguejou: desalmada, persegui-la-ei em morte, como persegui em vida. E em seguida morreu. Aqui no artigo também consta uma nota que estava anexada ao relato da senhorita Clairon nas memórias que ela escreveu. Nessa nota diz o seguinte: eis uma anedota bem singular, que sem dúvida induziu e induzirá as mais diversas opiniões. A senhorita Clairon parece convencida da realidade dos fatos que narra. Contentar-nos-emos em observar que, ao mesmo tempo em que foi ou se supôs atormentada por seu fantasma, contava ela de 22,5 a 25 anos, que é a idade da imaginação, e que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava, no teatro e fora dela. E aí vem os comentários de Allan Kardec. Conhecendo o assunto somente por meio do relato da senhorita Clairon, só podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Ao escrever a carta em que o fato está relatado, contava cerca de 60 anos, já passada a idade da credulidade de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Clairon, a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que o fosse uma vez, nada haveria de extraordinário. Porém, que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil. Como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos, e pela própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a temos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em pensar
que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito daquele jovem apaixonado. Uma coisa digna de nota é a sucessão dos diferentes modos pelos quais manifestava sua presença. Quando vivo, via a senhorita Clairon pelo pensamento, mas, uma vez desembaraçada a alma de seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. Lá está ele, a seu lado, e a vê cercada de amigos, tudo lhe excitando o ciúme. Por sua jovialidade e encanto, ela parece insultar o seu desespero, que se traduz por um grito de raiva, repetido todo dia à mesma hora, como se a censurasse por se haver recusado de o consolar em seus últimos momentos. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos é verdade, mas que no mínimo denotam uma raiva impotente e a intenção de perturbar o seu repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, retorna sem dúvida a ideias mais sadias, parecendo haver readquirido o domínio de si. Restava-lhe a lembrança dos aplausos de que ela era objeto, e ele os repete. Finalmente, diz-lhe adeus, por meio de sons que lembravam o eco dessa voz melodiosa, que em vida tanto o fascinara. Nós achamos muito interessante esse relato da senhorita Clairon, tanto pelo acontecimento em si, que é extremamente interessante, quanto pela postura do codificador, que pega uma situação que aconteceu, que foi real, e mostra como aquilo que é muitas vezes considerado maravilhoso, sobrenatural, inexplicável, pode ser explicado de modo racional, lógico, científico. E é isso que ele faz. Muito daquilo que nós consideramos extraordinário tem relação com o nosso próprio desconhecimento, com o fato de não conhecermos as leis que regem aquele fenômeno. E então achamos algo miraculoso. Mas a partir do momento que travamos contato com essas explicações, que compreendemos os fenômenos, as leis que o regem, se descortina um novo mundo à nossa frente. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Quem quiser saber um pouco mais, entender um pouco melhor esse fenômeno que aconteceu, vai lá no Livro dos Médiuns e dá uma pesquisada. A gente percebe que são fenômenos de efeitos físicos, então possivelmente a própria senhorita Clairon era uma médium que doava os seus fluidos sem perceber para que o espírito pudesse realizar aqueles fenômenos de efeitos físicos. Mas é um fenômeno natural que foi estudado, explicado logicamente, racionalmente pelo nosso codificador. Vai lá no Livro dos Médiuns e dá uma pesquisada. Tem muita coisa interessante.